Sérgio Moro e sua esposa Rosângela embarcam hoje para passar o feriado no Principado de Mônaco. Entre a programação prevista para o feriado do casal, além de visita a museus com peças antigas do Egito, está o jantar com o príncipe Albert. No outro lugar, eu vi uma nota, deputado Vadir, que dizia o seguinte: preocupados com as questões da etiqueta sobre como devem se portar diante do príncipe Albert, Sérgio Moro e esposa farão escala para pegar dicas com a família Dória. Eu custei acreditar que esse episódio pudesse ser verdadeiro, porque ele dá dimensão de onde nós estamos nesse momento no Brasil. Um juiz de primeira instância que vai passar um feriado no Principado de Mônaco, um lugar onde reúnem milionários com dinheiro mal havido das mais diferentes regiões do mundo. Mas aí a Folha de São Paulo de hoje traz detalhes. A excelência que virou Alteza. Homenageado na 4ª edição do Brasil Mônaco, no último final de semana, Sérgio Moro foi recebido com honrarias. Assistiu um concerto no Camarote Real da Ópera Garnier, no Cassino Monte Carlo, ao lado do príncipe Albert II. Depois participou de leilões beneficentes. Os convites para participar do evento foram vendidos a 1.000 euros. A organizadora divulgou um vídeo que mostra Sérgio Moro acomodado na mesa principal, em frente ao príncipe. E o juiz agradeceu às autoridades do Principado a colaboração com a Lava Jato. Enquanto a maior liderança política nesse país encontra-se trancafiado numa solitária em Curitiba, condenado sem provas, preso sem crime, o seu verdugo desfila pelo mundo, recebendo sabe-se lá quanto. Tinha aquele negócio que contratava um ator da Globo para ir em festa de 15 anos. Né? Não sei se ainda hoje faz isso aí. Agora contratam juízes e procuradores da Lava Jato para funcionarem como espécie de garoto propaganda de eventos. Agora tem leilões beneficentes. Né? Nova York, Dallagnol, Carlos Fernando, Sérgio Moro, Diogo Castor, se tornaram uma espécie de personagens. O Dallagnol chegava a ter uma página, né, que oferecia sua presença a 30, 40 mil reais e descrevia jovem procurador, né, de bochechas rosadas, dizia isso na página, com óculos de aros finos, com olhar longilíneo, que mescla humor com sabedoria, pode estar presente no seu evento por 30 ou 40 mil reais. Né? Um site que oferecia, inclusive, a presença dele em eventos. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação que ela é absolutamente esdrúxula, né? Onde, infelizmente, uma parcela do mundo do direito no Brasil perdeu completamente qualquer limite de compostura, de escrúpulo e assim por diante. Né? O doutor Rodrigo Tacla Duran, em 5 oportunidades, teve negada a sua solicitação para que pudesse depor como testemunha de defesa nos inquéritos da Lava Jato. Né? A última delas foi ontem, um despacho do doutor Nicolau Dino, no STJ, onde ele diz que mesmo que as provas sejam falsas, Tacla Duran não deve ser ouvido. E cita um despacho do Moro dizendo o seguinte, que é muito oneroso ouvir uma testemunha no exterior, é muito difícil. E engraçado que nós estamos ouvindo o doutor Tacla Duran pela 2ª vez aqui na Câmara dos Deputados, em comissões, sem que isso tenha qualquer despesa para casa. Né? E falar em despesa onerosa, em viagem para o exterior, Sérgio Moro e a Lava Jato chega a ser algo até ofensivo à inteligência das pessoas. Né? Eu não entendi, doutor Tacla Duran, em primeiro lugar, essa questão aí do inquérito 186, que o senhor fez referência, que sumiu. Que inquérito é esse? E o que exatamente... quer dizer, como é que o inquérito sumiu?
O senhor podia explicar um pouquinho melhor, que eu não compreendi exatamente essa informação que o senhor nos trouxe aqui, que até agora não era do nosso conhecimento, doutor Rodrigo. Esse inquérito, deputado, parte dele, inclusive, eu juntei na CPI da JBS. Ele trata, basicamente, de esclarecimentos sobre as acusações que me foram feitas. E junto às perícias, que vocês também receberam cópia na época na CPI da JBS, ele estava tramitando em São Paulo, na Delecor, e na 6ª Vara Federal. Em determinado momento, informaram que já não estava mais lá e que havia sido enviado a Curitiba. Como eu tenho advogados que cuidam dos procedimentos administrativos, porque em procedimento judicial eu não tenho advogado, porque eu não reconheço a jurisdição brasileira. Eu aceitei a jurisdição espanhola ao ter a extradição negada, e por isso eu não constituo advogados nos autos dos processos judiciais. No entanto, os procedimentos administrativos eu tenho. E nesse inquérito, que estava em São Paulo, a informação foi enviada a Curitiba, e em Curitiba não se tem o paradeiro dele. O senhor está dizendo, então, que o inquérito das denúncias que o senhor fez, que investiga irregularidades da Lava Jato, foi enviado para Curitiba, para a própria Lava Jato, é isso? Mas que mesmo assim também não se sabe ao certo onde se encontra o inquérito, é isso? Não sei do paradeiro. Depois que saiu de São Paulo, não se localiza. A última informação é que foi enviada a Curitiba. O senhor tomou conhecimento, o senhor sabe que nós, eu, deputado Vadir Damus, deputado Zaratini, deputado Paulo Teixeira, em início de dezembro do ano passado, protocolamos na PGR todos os documentos que o senhor nos encaminhou na CPMI da JBS. Depois, em fevereiro, retornamos à PGR e colocamos na denúncia vários outros documentos. Durante meses tentamos uma audiência com a doutora Raquel Doge. Agora, cerca de 30 dias atrás, depois que a imprensa veiculou que nós estávamos estudando a possibilidade de uma representação de prevaricação contra ela, nós fomos recebidos numa audiência. E ela nos pediu um prazo de 7 dias para nos receber novamente e nos dar detalhes das investigações. Passados 7 dias ela não nos recebeu, 15 dias não nos recebeu, nunca mais nos recebeu, passou a alegar uma série de agendas e simplesmente nos enviou um despacho dizendo que as denúncias não seriam investigadas no que diz respeito aos procedimentos que envolvem o ex-procurador Rodrigo Janot, dizendo que eram ineptas, que não haveria, portanto, consequência, e alguma coisa que diria respeito ao Carlos Fernando, ela disse que seria remetido para Curitiba. Ou seja, o Ministério Público é tão cioso, que costuma abrir investigações até com notas de jornal, entendeu que todas as perícias dos documentos, inclusive, que o senhor trouxe com fé pública da Espanha, não devem sequer ser investigados. Quer dizer, a PGR não vai investigar. Nós estamos, inclusive, buscando um entendimento de que providências poderemos adotar diante da negativa da procuradora em investigar as denúncias. Vamos ver no Supremo Tribunal Federal o que é possível fazer. Mas o senhor acredita a que esta negativa da PGR em investigar as denúncias que o senhor faz, inclusive sobre a manipulação e adulteração de provas utilizadas nas denúncias que foram feitas pela PGR? A mordaça, deputado. Eu não vou ser ouvido em nenhum processo como testemunha, deputado. Quer dizer, o senhor foi ouvido em diversos países. O senhor já prestou depoimento em vários países. Sim. O senhor chegou a ter uma audiência marcada pela PGR para ser ouvido na Espanha, correto? Em 4 de dezembro, às 10 horas da manhã do ano passado. 4 de dezembro. Foi, eu não me lembro o dia que o senhor falou na CPMI da JBS, quando que foi? 30 de novembro. 30 de novembro. Já estava marcada antes daquele depoimento, portanto, essa audiência do dia 4, acredito. Já. No dia 4 de dezembro, o senhor estava com uma audiência com a PGR, com autoridades brasileiras que deveriam estar presentes, para o depoimento em Madrid, é isso? Sim, doutor Orlando Martelo, doutor Robson Possobon, algum mais eu não me lembro o nome. Eram 3 ou 4 procuradores. 3 ou 4 procuradores. O senhor compareceu nessa audiência?
Sim. No dia 4 de dezembro, em Madrid. E a audiência Às 10 ocorreu? Às 10 horas. A audiência Tinha aconteceu? Havia um juiz espanhol acompanhando, porque tem que seguir a lei da Espanha. Havia um procurador espanhol. E aconteceu a audiência? Sim, aconteceu e restou infrutífera pela não comparecência das autoridades brasileiras. Os procuradores brasileiros não compareceram na audiência? Não. Não compareceram. E como é que o senhor foi notificado para essa audiência se ninguém sabe o seu endereço? As autoridades espanholas têm meu endereço. 10 países me localizaram para atendimento de comissão rogatória Sim, mas internacional. o senhor foi notificado pelas autoridades espanholas a pedido do Sérgio Moro? Sim. Essa que eu compareci dia 4 de dezembro era um pedido de cooperação técnica do Brasil, expedido pela 13ª Vara de Curitiba. E o senhor trocou de endereço? Depois disso? Não, eu troquei. Então como é que o doutor Sérgio Moro e o Ministério Público alegam, na negativa dos 5 pedidos para que o senhor seja testemunha do presidente Lula, que não sabem como lhe localizar, se eles conseguiram lhe notificar para a audiência do dia 4 de dezembro? Não, eu fui notificado e compareci Então, regularmente no horário. Então, a Justiça consignado brasileira no tem juízo o seu endereço. Como? Isso mostra que há, na realidade, uma informação inverídica na justificativa do porquê o senhor não pode ser testemunha. As duas justificativas é uma, não tem como encontrar o senhor. Segunda, que seria muito oneroso, que é uma bobagem, porque o senhor pode prestar depoimento por teleconferência e já respondeu a cartas rogatórias dos mais diferentes países. Eu quero aproveitar aqui a sua presença, que eu acho que ela é muito importante para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o que são os sistemas MyEBD e Drausos utilizados pela Odebrecht, a partir dos quais foram extraídas as planilhas que o Ministério Público Federal utiliza nas denúncias que têm sido feitas pela Lava Jato em Curitiba. O senhor tem conhecimento do que consiste os sistemas MyEBD e Drausos, doutor Rodrigo? O MyEBD é um sistema de controladoria, de contábil, no qual são lançados os pedidos de pagamento e dadas as autorizações. Funcionava independente do Drausos, no mesmo data center, mas em servidores diferentes. O Drausos era um sistema mais de comunicação, que tinha e-mail, chat e voz, VoIP, e eventualmente haviam arquivos guardados do MyWebD e outros arquivos em geral nesse sistema Drausos, mas eles não eram conectados, são independentes. Esses sistemas ficavam armazenados aonde? Primeiro na Suíça e depois na Suécia. O MyWebD, que nem foi transferido à Suécia, sempre foi na Suíça, porque nessa ocasião que houve a migração do sistema, que eles estavam fazendo o desmonte do departamento, coordenado pelo Dr. Maurício Ferro, o MyWebD já estava desativado. O sistema MyWebD e o sistema Drausos são dois sistemas utilizados pelo Odebrecht, a partir dos quais são extraídas as planilhas de um conjunto de denúncias. O senhor sabe quem é que alimentava esses sistemas? Quem eram as pessoas responsáveis e como que se dava esse comando de informações que eram lançadas nesses sistemas? No MyWebD? Sim. No caso do MyWebD, eram os DS, né, que eles chamavam, os diretores que tinham autonomia para O MyWebD tem informações sobre o Odebrecht no mundo inteiro ou só sobre o Brasil? Não, no caso, sobre todas as operações que envolviam o departamento. Sim, mas não só do Brasil. Não só do Brasil. Certo. Não só todos. E esse sistema, ele era acessado por pessoas que tinham autonomia para poder pedir autorização de pagamento e outras para autorizar. E outras para executar. O senhor eu, por exemplo, não tinha acesso ao MyWebD, nunca tive. O senhor nunca teve acesso ao MyWebD, mas o senhor tinha acesso ao Drausos. Eu não fiz pagamento, não tinha função de fazer pagamento, nada disso. O senhor tinha acesso ao Drausos? Ao Drausos eu tinha acesso, e o meu acesso era restrito para falar com algumas pessoas especificamente. O Drausos era uma espécie de sistema de comunicação interno da Odebrecht. Sim. E eu tinha acesso, esses acessos eram
administrados pelo administrador do sistema. Eu, por exemplo, não tinha acesso a todas as pessoas planilhas que foram informadas pelo Odebrecht ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato. O senhor que conhece de maneira detalhada esses sistemas, o senhor acha que essas planilhas contêm todas as informações, todos as senhas, os codinomes de pessoas que tinham acesso ao Drauzio ou as informações que constavam no Miami Day? Não, porque, como eu disse, esses sistemas não se comunicam. E outra coisa, deputado, durante aí as notícias, eu tive acesso a alguns depoimentos, declarações, do próprio Paulo Sérgio, que era o técnico responsável e dono da empresa da Drauzio. Ele informa uma lista de pessoas que tinham acesso ao sistema, mas, entretanto, tem aí pessoas que tinham acesso e que foram omitidas. Como também outros casos que eles dizem que o usuário não teve uso e existem e-mails e arquivos desse usuário. Por exemplo, eu vi uma notícia que o doleiro Dário Messer, esse que é chamado doleiro dos doleiros, né? Que até agora encontra-se em lugar incerto e não sabido, eu vi uma notícia de que o doleiro Dário Messer tinha senha, tinha codinome, estava no sistema. Só lhe interrompendo, o senhor tocou no nosso que ele está em local incerto e não sabido. Acho que aí fica clara a diferença de um foragido da justiça, né? Se fosse assim, eu não estaria aqui falando com os senhores. Mas o Dário Messer, eu examinei de maneira detalhada todas as planilhas entregues pela Odebrecht, utilizadas pelo Ministério Público Federal. Em nenhuma planilha utilizada pelas delações aparece o nome do Dário Messer. Agora, numa outra operação, me chega a informação de que o Dário Messer tinha senha do Drauzio, tinha codinome e operava o sistema do Odebrecht. O senhor tem informações a respeito disso? Sim, tanto ele como os dois, acho que funcionários dele, o Juca e o sócio do Juca, que eu não conheço, acho que é Cláudio o nome dele. Todos eles tinham acesso, sim. Eu não falava com eles diretamente no sistema. Nós não tínhamos comunicação no sistema porque era liberado só pelo administrador quem deveria falar com quem. No caso, eu não tinha acesso direto com eles, mas eu sei que eles tinham acesso ao sistema. O doleiro Dário Messer tinha acesso ao sistema? Também. O senhor sabe qual era o codinome que ele utilizava? Flexão. Flexão? Sim. Esse era o nome do Dário Messer dentro do sistema do Odebrecht? Sim. No entanto, nenhuma planilha entregue pelos delatores aparece o nome do Dário Messer, nem faz menção ao codinome Flexão. Não, codinome Flexão não, planilhas eu não sei, mas eu tive acesso pela internet e na mídia a delação do Olívio Rodrigues e do próprio Vinícius Borim, que era um teste de ferro do Odebrecht no Mino Bank, no qual eles delataram o Dário Messer nos acordos deles pela Odebrecht, em Curitiba, eles delataram o Dário Messer. O estranho, deputado, é que eu tive o cuidado de, depois que vi a denúncia do Estado de São Paulo, eu fiz uma busca no site do TRF4, na seção de Paraná, e nem o Vinícius Claret, nem o sócio dele, que são delatores no Rio de Janeiro, e nem o senhor Dário Messer, nem o senhor Matalon, nem o Trend Bank, apesar de terem sido delatados pelo Olívio Rodrigues e por outros delatores da Odebrecht e do Mino Bank, nenhum deles são alvo de denúncia. Eu não localizei, só se estiver em sigilo. São alvos de denúncia em Curitiba. Eu pergunto isso, doutor Rodrigo, porque há uma suspeita de que a chamada panela de Curitiba, esse esquema criminoso que envolve a indústria das delações, a máfia das delações, eles, na realidade, descobriram um novo nicho de mercado, que, além de negociar termos de delações, o grande negócio é negociar não delações. Quer dizer, delatores que contratam escritórios de advocacia, que negociam com o Ministério Público e também com o Poder Judiciário, e que delatam uma pessoa e oferecem a possibilidade de não delatar outras pessoas. E por conta disso passam a cobrar uma espécie de taxa de proteção.
uma propina de proteção. E desta maneira, os nomes das pessoas não aparecem nas planilhas, não aparecem nas delações. Segundo consta, isso é público, a Odebrecht alugou um hotel em Brasília e lá instalou algumas dezenas de executivos, onde foi montada uma delação. 77 executivos aderiram a esta delação. E aqueles que aderiram a essa delação receberão 15 anos de salário. São delatores remunerados. 77 executivos vão receber durante 15 anos valores por terem aceitado fazer as delações. Nesta delação, evidentemente que foi feitas escolhas de quem deve ser delatado e quem deve ser protegido. O senhor acredita que é possível que tenha ocorrido uma manipulação no Drauzos, inclusive nos extratos do Miami Bank da Antigua, para dar sustentação a essa delação dos 77 executivos? Não, eu acredito não, eu afirmo. E tenho a perícia comprovando que o sistema do banco foi fraudado, onde as transferências internas foram adulteradas com o próprio padrão do sistema. No caso no caso do Drauzes, como eu já disse, houve manipulação anterior por conta do risco de ser apreendido o sistema, então foi deletado e alterado diversas vezes. Tem e-mails que comprovam isso no próprio cópia do Ministério Público, onde o administrador do sistema, o senhor Paulo Sérgio, envia e-mail perguntando se você já salvou o que você precisava, porque nós vamos apagar. E no caso do acordo, do hotel, veja bem, tá? São 77 delatores, mas na maioria deles, eles são acionistas da empresa. Eles têm interesse que a empresa não quebre, que a ação da empresa valorize, e assim por diante. Eles são acionistas da empresa, alguns desde a contratação e outros por conta desse acordo da demissão voluntária. Então, na verdade, isso daí é um grande acordo de acionistas. E que eles, por cláusula no contrato de leniência, o senhor sabe, o Ministério Público tem a obrigação de defender o acordo deles perante qualquer órgão que questione. O acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal tem uma cláusula específica onde a Odebrecht assume o compromisso com os delatores, aliás, o Ministério Público Federal assume o compromisso com os delatores, e até me chama a atenção, porque é um acordo de leniência assinado por procuradores em Curitiba e por procuradores em Brasília, entre eles o Marcelo Miller participou inclusive desse processo, de que as informações, eles fazem um acordo de leniência com o CNPJ da Odebrecht, mas ele oferece uma imunidade processual contra o que eles chamam de aderentes ao acordo de leniência. Ou seja, o Ministério Público Federal, totalmente à revelia da lei, dá uma espécie de indulto. Ou seja, todos aqueles que são aderentes ao acordo de leniência não responderão por mais nenhum crime. E o Ministério Público, inclusive, se compromete a não passar essas informações para outros processos, ou mesmo para investigações fora do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, só antes de eu seguir aqui no meu raciocínio. O senhor acha que é possível que os executivos da Odebrecht tenham manipulado informações do Miami-Dade no Drauzos para omitir informações a respeito de dinheiro que ficava para eles? Ou seja, citavam lá que foi pago tanto de propina para tal obra em tal lugar, mas na realidade isso era um dinheiro que os próprios executivos ficaram com esse dinheiro? Sem dúvida. Por isso que eu estou sendo acusado por eles no lugar deles. Como é que ele... Eu não me recordo exatamente dos detalhes daquele colaborador, que está colaborando agora com a Polícia Federal e com o Moro, que foi preso na divisa da Suíça com a Itália, com uma grande quantidade de ouro. Quem é aquele? Fernando Migliaccio. Fernando Migliaccio. Sim. Esse era um colaborador sênior, uma pessoa das relações mais próximas do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal, um colaborador que tem ajudado a compreender os sistemas Drauzos e Miami-Dade. E foi preso na divisa da Suíça com a Itália, com grande quantidade de ouro, é isso? Se não me engano, 8 quilos de ouro em barra. Quanto?
Quanto? 8 quilos. Se não me 8 engano, quilos 8 de ouro em quilos. barra. Sim. E esse dinheiro, que na realidade foi transformado em ouro, constava nas planilhas da Odebrecht como se fossem dinheiros que tivessem sido utilizados para operações, mas na realidade era dinheiro que o próprio executivo roubava da Odebrecht. Sim, foi desviado da operação da empresa. Haviam diversos tipos de desvio que foram praticados que eu identifiquei. O senhor conseguiu identificar. Quando eu comuniquei ao Maurício Ferro a existência da carta assinada pelo Hilberto Silva no Banco PKB, assumindo a titularidade da conta da Smith Nash que havia pago o seu Paulo Roberto Costa, eu fiz isso contra os interesses dessas pessoas que estavam no departamento, eles não queriam. Entretanto, isso estava afetando diretamente a estratégia de defesa da empresa. E eu, mesmo eles sendo contrários, eu esperei, dei tempo para que eles falassem, não comunicaram, eu comuniquei. E isso causou um rompimento que gerou essa série de acusações deles contra mim, porque, na verdade, expôs o conflito e ali todos eles desviavam dinheiro da empresa. Inclusive o Hilberto. Doutor Rodrigo, Inclusive o Hilberto. nesses acordos que preservaram esse dinheiro ilícito que os executivos têm no exterior e que, portanto, há uma troca clara de interesses de parte da Lava Jato, alvos específicos que lhes interessam, proteção a pessoas que não querem, a Lava Jato não quer que apareçam. Aqueles executivos que montaram um banco em Antígua para operar o dinheiro da Odebrecht, que roubaram milhões de reais. O senhor sabe os termos do acordo de delação que foram oferecidos a eles? O senhor conhece? Conheço. O senhor podia nos relatar? Eles ficaram um ano em regime diferenciado, na denominação de versos, mas em resumo, eles ficaram um ano restritos a não poder sair de noite da casa deles. E que eu me recorde, não havia nem não havia nem o controle eletrônico por tornozeleira. Cada um deles pagou R$1 milhão de multa depois de haver admitido de haver lavado 2 bilhões e 600 milhões de dólares entre o banco Minon e o antigo banco deles, que eles trabalharam no antigo Overseas Bank. Cada um deles tinha lavado, o total que eles lavaram foi 2. Os três juntos, nos dois bancos, 2 bilhões e 600. 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Ficaram em regime diferenciado. 1 milhão cada um teve que pagar. $1 milhão, R$1 milhão de multa. E procede a informação que, nesta duríssima pena que eles receberam, constava a possibilidade de 6 viagens ao exterior por ano. Eles poderiam, durante esse período, viajar ao exterior. 6 vezes cada um deles, né? Não me lembro quantas vezes, mas poderia viajar. Já encaminhando aqui mais para... Deputado, só para aproveitando, sim. E um deles aí, o Vinícius Borim, recentemente, a coisa aí de 2 meses atrás, ele tem procurado contato comigo. Eu não vou atendê-lo, vou deixar aqui de público avisado. E eu creio que a Procuradoria, porque ele tem um acordo, deveria providenciar que ele parasse de me procurar. Ele não pode me procurar tendo um acordo. Doutor... O WhatsApp. Doutor... Depois eu passo o telefone à comissão. Doutor Rodrigo, na última sexta-feira, agora, a Justiça de Andorra liberou para regresso ao Uruguai Andrés Betingo Sanguinetti, que foi acusado pelo senhor de ter participado dos ilícitos da Odebrecht naquele país. O senhor foi chamado a prestar depoimento em Andorra sobre ilícitos da Odebrecht. Pode indicar quais as contas movimentadas daquele país que tiveram envolvimento com a Odebrecht e ainda não apareceram nas investigações do Brasil? Eu não sei se não apareceram nas investigações do Brasil. No caso de Andorra, as autoridades que foram pagas são todas do exterior. Não existe político brasileiro ali, pelo menos que eu tenho conhecimento, que foi pago através do banco, do BPA, Banco Privado de Andorra.
No caso, o senhor André Sanguinetti, não fui eu que acusei, foi a própria Justiça de Andorra, no qual eu prestei depoimento em colaboração com a Justiça, que o meu depoimento acabou, em consequência do meu depoimento, ele acabou sendo preso e a extradição pedida do Uruguai para Andorra. Ele é irmão do ex-presidente da República, Rui Maria Sanguinetti. Ele é irmão do Sanguinetti? Sim. Doutor, o senhor mantém algum tipo de colaboração com autoridades norte-americanas? Nenhuma. Nenhuma? O senhor, portanto, não tem informações a respeito de eventuais possibilidades entre procuradores americanos e procuradores brasileiros? Não, sei que tem pela imprensa que a gente tem uma cooperação ampla. A imprensa tem noticiado que o senhor Antônio Palocci estaria negociando um acordo de delação com a PF. Ainda segundo a imprensa, o acordo permitirá, além da redução da pena, que o senhor Palocci receba 30 milhões de reais. Do dinheiro que foi apreendido, seria devolvido a ele 30 milhões de reais. O senhor vê nessa situação uma forma, modus operandi quer dizer, a Lava Jato, ela oferece valores financeiros, liberação de recursos para delatores? O senhor tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Eu tenho conhecimento que diversos delatores da Odebrecht agora eles estão buscando desbloquear valores na Suíça, dizendo que são valores extra que foi bloqueado. No caso do ex-ministro Palocci, não posso dizer. Mas no caso dos delatores da Odebrecht, eu sei que eles estão pleiteando o desbloqueio, dizendo que é valor em excesso e que são provenientes de salário. O senhor sabe que o irmão do procurador, Rodrigo Castor de Andrade, Rodrigo Castor de Matos, da Lava Jato de Curitiba, tem um escritório de advocacia que atende pessoas denunciadas pelo doutor Castor, como é o caso do João Santana. O senhor, como advogado, identifica conflito na atuação do procurador, sendo que o seu irmão participa diretamente do processo? Impedimento. Eu não tenho conhecimento do caso concreto, mas se... O senhor tem informação que o doutor Castor de Andrade teria, inclusive, solicitado a liberação de recursos para pagar o advogado, e o doutor Sérgio Moro teria autorizado, e o advogado que recebeu o dinheiro seria o próprio irmão? Eu ouvi pela imprensa, inclusive li o despacho no estado de São Paulo, onde foi liberado 10 milhões para fins de pagamento de honorários e despesas de subsistência. Mas eu também li pela imprensa que esse advogado era o advogado João Santana. Mas seria um modus operandi semelhante ao que o doutor Zuccolotto ofereceu ao senhor? Não tenho elementos para comparar. O Ministério Público Federal se manifestou de maneira veemente, dizendo que jamais teve interesse em qualquer delação do senhor. Como? O Ministério Público Federal se manifestou de maneira veemente, dizendo que jamais teve interesse em qualquer delação do senhor. E essa informação do Ministério Público Federal procede? Não, certo. Se fosse isso verdade, não deveriam ter enviado por e-mail a minuta que me enviaram. Isso está na rede do Ministério Público. O senhor tem e-mails? Outra coisa, deputado, eu tive diversas vezes na Procuradoria. Se fosse desinteressante, eu não precisaria voltar tantas vezes. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui antes de passar para os colegas, sem prejuízo de poder voltar depois. Né? O fato é, só completando, o fato é que depois que eu não aceitei pagar o valor aí, de 5 milhões, de fato o interesse desapareceu. Sim, mas, doutor Rodrigo, a legislação brasileira fala que a delação é um ato voluntário, é um ato espontâneo de alguém que quer colaborar. Não parece algo meio esquisito, para não usar outro adjetivo? O senhor recebeu um e-mail do Ministério Público Federal, entre outros nomes constam ali Carlos Fernando, consta ali Robson Possobon, lhe oferecendo os termos de uma delação, de um documento feito pelo Ministério Público Federal, que incluía aquilo que eles queriam que constasse na delação. O senhor tem um documento
que o Ministério Público Sim. Federal lhe enviou propondo os termos de uma delação? Sim, recebi em anexo desse e-mail. Eu encaminhei a CPI a CPMI da Que JBS. foi encaminhado à doutora Raquel Doge e que ela acha que não é o motivo suficiente para uma investigação. Eu quero concluir dizendo o Deputado, seguinte. Oi. a questão de ser voluntário a delação, o acordo, etc. Eu queria chamar a atenção, até pela comissão. Há poucos dias eu participei de um ato onde pessoas que foram perseguidas, que foram presas, que foram torturadas no período da ditadura militar, relatavam que não há nada pior, não há nada que possa ser mais violento numa sessão de tortura do que a utilização dos familiares das pessoas como forma de pressão. Que mesmo pessoas que foram barbaramente torturadas aguentavam, mas na hora que era tirado o capuz e que eles enxergavam uma filha, um filho, uma mãe na sala de tortura, isso aconteceu muito na Argentina, muito no Chile, mas também no Brasil, isto é algo que acaba com qualquer pessoa. Estas pessoas, esses torturadores, eles entram para a história como aquilo que de mais perverso a humanidade produziu. A escória da história, o lixo da história, a porta dos fundos da história. A Lava Jato, ela reeditou de maneira perversa a tortura como método de investigação. E ela reeditou a utilização dos familiares como forma de chantagem, de extorsão, para que as pessoas digam qualquer coisa. Os exemplos são muitos. Paulo Roberto Costa só delatou depois que a esposa, as filhas e os genros foram ameaçados de serem levados para a cadeia, trancafiados, e permaneceriam durante anos na cadeia, sem julgamento, como muitas pessoas estão até hoje. Lúcio Funaro, a irmã. O senhor foram atrás da sua irmã, da sua família. José Carlos Bunlai, o filho. Raul Schmidt, a filha. Vacari, a irmã, a esposa, a cunhada, perseguidas de maneira criminosa pela Lava Jato. Milton Chaim, o filho. Paulo Vieira de Souza, a filha. Eduardo Cunha, a esposa, bem negociada, inclusive. Aécio Neves, a irmã, bem negociada também. Presidente Lula, que viu a dona Marisa morrer, sendo acusada do Jornal Nacional por ter comprado 2 pedalinhos e colocado o nome dos netos. Os filhos perseguidos. O Temer, a filha. João Santana, a esposa, que deu relato das condições em que permaneceu até se tornar delatora. Zé Dirceu, prenderam o irmão. Sérgio Machado, os filhos em Londres. Consta que possuem 900 milhões de libras em imóveis e foram autorizados a pagar 70 milhões de multa, enquanto Sérgio Machado vive numa casa que parece um palácio 7 estrelas, sem que nenhuma das suas questões tenham sido comprovadas. Nelson Merer, os filhos. Sérgio Cabral, a esposa. Milton Pascovitch, irmão. Chinco Nakandakari, os filhos. Ricardo Pernambuco, os filhos. Coronel João Batista Lima, a esposa. André Vargas, o irmão. E eu tenho uma lista interminável aqui. Nomes que não são públicos. Pessoas que tiveram as suas famílias ameaçadas. Isso aqui é um modus operandi que vai entrar para a história como uma reedição daquilo que de pior a humanidade já viu. Que é transformar a figura do delator em algo que mereça algum tipo de respeito. Isso aqui a Lava Jato ainda vai pagar muito caro por isso. O senhor acha que a tortura, a perseguição, a ameaça a familiares se tornou um método de investigação na Lava Jato?
Sem dúvida. Aconteceu comigo. Eu não cedi. O senhor... A lista que o senhor deputado narrou, nós normalmente lemos as notícias, os casos isolados, mas a lista diz tudo. São aí, creio, eu fui contando aí mais de 20 pessoas. Isso os casos que são públicos. Num determinado momento, o procurador da Lava Jato, o TRF4, chegou a dizer o seguinte: é legítimo manter uma pessoa presa sem condenação pelo tempo necessário até que ela aceite ser um delator. Isso foi defendido publicamente, deputado Vadim, por um procurador da Lava Jato. É legítimo manter uma pessoa presa sem julgamento e sem condenação até que ela aceite ser um delator. É legítimo perseguir familiares, ameaçar familiares, em troca das informações que nos interessam. E hoje, não há por parte de ninguém nesse país, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, uma voz dessas instituições, com exceção desse parlamento, que se dispõe a denunciar. E eu espero que esta CPI, que será instalada esta semana, para tratar da máfia das delações desse país, possa ir a fundo nessa investigação, para que o Brasil conheça a sarjeta, o esgoto da Lava Jato, escondido pela Rede Globo e por todos aqueles que se prestam a esse triste papel nesse quadro histórico lamentável que o Brasil hoje vive. Portanto, eu agradeço as respostas que foram dadas até agora e me reservo o direito de, mais tarde, senhor presidente, se for o caso, voltar para alguma pergunta para completar o meu raciocínio. Muito obrigado.